Sintam-se à vontade. A gente está pelo Facebook e o Zoom. Quem quiser assistir pelo Zoom ou pelo Facebook, sinta-se à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai continuar, a explicação. A gente parou na página 44. Na página 44. A gente explicou na última aula, a gente explicou as bases, necessidades, as 5 necessidades básicas, que são fundamentos, que toda religião concorda. A gente viu a proteção, proteger a religião, a vida da pessoa, a razão, a consciência, a família e os bens materiais, que é a riqueza da pessoa, o que pertence à pessoa. Como a gente pode falar também, a propriedade da pessoa, tudo que pertence à pessoa tem que ser o que? Protegida de roubo. E como a gente explicou, quem quiser ver a aula passada, a gente deixou claro, explicamos essas bases. Agora hoje a gente vai explicar, inshallah, sobre o testemunho de fé. Quando a pessoa faz a shahada, ou seja, o primeiro pilar e o mais importante dos pilares. Então, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Acho que ninguém ficou com uma dúvida, É a página 44, irmãos e irmãs, do livro Guia para o Novo Muçulmano. É a página 44. Página 44, do livro Guia para o Novo Muçulmano, que é esse aqui, Quem tiver em PDF ou físico, como a pessoa preferir. Então o autor, que Deus tenha misericórdia dele, ele começa um subcapítulo falando o testemunho de fé, seu significado e seus objetivos. Aqui atesto que na outra divindade, além de Allah, e atesto que Muhammad é mensageiro de Allah. Aqui a gente está vendo o que, irmãos e irmãs? Esse é o testemunho de fé. Para quem não é muçulmano e quer se converter à religião, ela deve fazer esse testemunho. Ou seja, o batismo no cristianismo, no islamismo não tem batismo, na religião do Islã. Tem o que? Esse testemunho de fé. É você testemunhar com todo o seu coração que Deus é único, que não há outra divindade digna de adoração a não ser Deus, e testemunhar que Muhammad é seu mensageiro, ou seja, foi enviado por Deus o Altíssimo para orientar as pessoas e guiar as pessoas para a senda reta, o caminho de Deus. Então, esse testemunho, em cada época, era de uma forma. Agora, na época de Jesus, isso até é constado no livro de João, no Evangelho, é a mesma coisa. Se vocês querem a vida derradeira, que ele fala, Jesus, testemunho que Deus é único e que me enviou. Ou seja, a mesma coisa que a shahada. Todos os profetas tinham essa shahada, que se chama esse testemunho de fé. Moisés, quando chegou ao povo de Israel, também com a mensagem: testemunho que Deus é único, só devemos adorar a Deus, seguir os mandamentos de Deus, nos afastar das proibições de Deus, e também o que? Vocês acreditarem que eu sou mensageiro de Deus para vós. Então, esse testemunho que depende da época. Agora, a nossa nação, que é a nação do profeta Muhammad, é o último dos profetas, o testemunho desta forma. Agora, para quem era da nação do profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele, quem era da nação do profeta Moisés, que a paz de Deus sobre ele, fazia o que essa shahada? Eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, ou seja, um Deus único, monoteísmo. E testemunho que Moisés
é o profeta de Deus, é o mensageiro de Deus. Então, isso que significa o que? Esse testemunho. E dessa forma a pessoa se converte. Dessa forma que a pessoa se converte. Então vamos explicar o que significa isso. Porque La ilaha illallah, não há outra divindade exceto Allah. Dado que este testemunho é a primeira obrigação para o muçulmano, que quiser entrar no Islã deve crer de coração neste testemunho e pronunciá-lo. Primeira pessoa que crê no coração. Eu acredito na mensagem. Eu acredito, depois dos estudos que eu fiz, que é a religião de Deus, que é o caminho de Deus. Depois você só precisa o quê? Pronunciar ela. Falando, eu testemunho, que não há outra divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Dessa forma, a pessoa o quê? Se converte ao Islã, ou seja, ela se torna muçulmana. Irmãos e irmãs, quem está no Facebook e quiser fazer as perguntas, vocês podem deixar o que para o fim da aula ou quando a gente falar, se alguém tiver alguma dúvida, porque às vezes vocês escrevem e eu não consigo enxergar no Facebook. No Zoom é fácil, no Zoom, qualquer momento que a pessoa escrever a mensagem eu consigo ler, mas no Facebook ela vai indo para cima e quando coloca para cima como se chama, para ver as mensagens, né, ele volta para baixo, então não dá para ver. Então, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida. Então, continuando, quem pronunciar sinceramente, com intenção em agradar a Allah, conquista a sua salvação do inferno. A pessoa que pronunciar ela sinceramente, com convicção, com certeza, será salva do fogo do inferno. Até tem um dito que o profeta, que passa sobre ele, fala para o Abu Huraira, que ele narra, fala para ele que aquela pessoa que a última palavra dela ser La ilaha illallah, ou seja, não há outra divindade exceto Allah, como foi traduzido, que Deus abençoe o tradutor, entrará no paraíso. Quem for a última palavra dessa pessoa, entrará no paraíso. Então, o Omar, quando escutou isso do Abu Huraira, que é o segundo sucessor do profeta, um dos grandes companheiros do profeta, ele fala, acrescenta, ou seja, explica, esclarece para as pessoas, quem falar isso e trabalhar de acordo como Deus ordenou. Então a pessoa tem que entender, não é só a pessoa que pronunciar ela, eu pronunciei essa palavra, eu sou muçulmano. O muçulmano é quem pratica, é quem segue os mandamentos de Deus, é quem se afasta dos mandamentos das proibições que Deus proibiu. Porque agora a pessoa, por exemplo, faz esse testemunho de fé, mas não pratica o que Deus ordenou, não se afasta daquilo que Deus proibiu. Então não é dessa forma a pessoa o que não cumpriu com esse testemunho. Por isso que a pessoa, quando faz esse testemunho, ela tem uma grande, como a gente pode falar, uma grande recompensa, que é apagar todos os seus pecados anteriores. É tudo apagado. Ou seja, você tem uma nova vida, um novo começo. Por isso que quando vem se converter, o Amr ibn al-As, ele falou, ô profeta de Deus, eu quero me converter, mas eu tenho uma condição. Aí ele falou, qual é a sua condição? Que eu seja perdoado, porque eu tenho muito pecado. Eu lutei por anos contra a religião de Deus, com os incrédulos. Aí o profeta fala, que a paz sobre ele, você não sabia que o Islã remove ou elimina todas as coisas anteriores? Ou seja, deixa a pessoa nascer de volta, um novo começo para essa pessoa. Mas, como a gente viu, tem que ter sinceridade. A pessoa tem que se converter por Deus, para agradar a Deus. Não adianta querer se converter para agradar o fulano, para ter um casamento com fulano, ou a mulher para ter um casamento
com um homem ou o homem com uma mulher. Então, isso aí não é o que? Para o agrado de Deus. Por isso que a gente deve se converter o que? Para agradar a Deus, para Deus abençoar o que? Nossas vidas. E aqui é uma das maiores recompensas, a pessoa ser o que? Salva do fogo do inferno. Isso é uma das maiores recompensas. Tal como disse o profeta, que a paz sobre ele, Allah proibiu o fogo a quem diga La ilaha illallah, buscando com isso encontrar o rosto de Allah, ou seja, encontrar a Deus. Quem quer encontrar a Deus como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa verídica, deve trabalhar por essa frase, ou essa palavra, ou esse testemunho. Como que eu vou trabalhar por esse testemunho? A pessoa divulgando o Islã, a pessoa se esforçando no caminho de Deus, a pessoa rezando aquilo que Deus tornou obrigatório e aquilo que Deus também tornou facultativo, voluntário. Ou seja, a pessoa sempre se esforçando, fazer o bem para o próximo, zelar pelo próximo. Tudo isso, irmãos e irmãs, o que? Faz a pessoa o que? Ficar mais próxima de Deus. A pessoa ser submissa a Deus, a pessoa ser obediente a Deus. É dessa forma que o profeta fala, buscando com isso encontrar o rosto de Deus, ou seja, encontrar a Deus. Encontrar Deus, o Altíssimo. A pessoa que tem a intenção só de agradar a Deus, Deus eleva ela, enaltece ela, exalta ela. Então, por isso que devemos o quê? Sempre intencionar com sinceridade. Eu estou fazendo isso para agradar Deus, o Altíssimo. Eu estou praticando esse bem, essa boa ação para Deus. Não é para o fulano falar que eu sou uma boa pessoa, não é para as pessoas olharem para mim e vão pensar que eu sou uma pessoa boa. Não é dessa forma. Eu estou fazendo esse ato, essa ação para agradar o meu Criador, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Então a pessoa sempre o quê? Intencionar da melhor forma, intencionar, irmãos e irmãs, da melhor forma. Aqui a irmã tem uma pergunta. A irmã está perguntando aqui no Facebook, tem uma no Zoom também, que é se a pessoa faz a shahada. Shahada, para quem não sabe, é o testemunho de fé. Eu testemunho que não há outra divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Esse é o testemunho de fé, para a pessoa que entrar no Islã. A irmã está perguntando se na internet é válida essa shahada. É válido a shahada. A pessoa, por exemplo, não tem uma mesquita na sua cidade. Tem, como se chama, páginas que eles fazem o que é shahada para as pessoas. Ou seja, eles trabalham nisso. Então, nessa página tu vai, tem páginas confiáveis, que tu vai, olha, eu quero me converter. E eles vão ensinar o que é o processo. É bem fácil, é bem simples. Às vezes pode ser até por câmera. Tudo isso é válido. Até se a pessoa sentar, olha, sozinha, e falar, eu testemunho que na outra divindade a não ser Allah, e que Muhammad é seu mensageiro, você converteu a pessoa. Entendeu? Então, não é preciso ir numa mesquita, não é preciso o quê? Ou, ter que viajar, às vezes a mesquita é na cidade, mas às vezes a pessoa tem que viajar o quê? 200, 300 quilômetros para fazer a shahada. Pode fazer em casa, da onde a pessoa se encontra. Também, a pessoa, se quiser, é melhor. Por quê? Para conhecer já os irmãos ou as irmãs muçulmanas, já pegar o contato deles, ter um lugar para visitar. O muçulmano sempre tem que estar com o coração ligado às mesquitas. Por isso que o profeta fala que é sobre ele, que uma das pessoas que vão estar na sombra de Deus no dia do juízo final, que não haverá outra sombra, é aquela pessoa que tem o coração ligado às mesquitas. Então, nessa situação também é bom procurar um centro para fazer de maneira certa também, e também para as pessoas o que orientar. O que eu vou fazer depois da minha shahada? O que eu tenho que fazer? Ali vão te dar livro, vão te orientar o que você deve fazer, vão te ensinar a oração, vão te ensinar a ablução, que é antes da oração. Tudo isso a pessoa deve saber.
vão te ensinar a jejuar. Então é importante. Mas se a pessoa não tem capacidade, não há problema algum da pessoa fazer o quê? Pela internet. É válido. É válido fazer o quê? Pela internet. Não precisa estar o quê? Presencial. Alguém tem outra pergunta? Sim, Deus é o testemunho, como a irmã falou. Deus é testemunho de tudo que a gente faz, né? É onisciente. A outra aqui que a irmã perguntou, a irmã Someia. Irmão, não é aconselhável fazer o banho completo após a shahada? A gente faz antes da shahada, irmã. Não é após. A irmã está falando após a shahada. É antes, é recomendado. A pessoa fazer antes da shahada o banho completo. É recomendado a pessoa o quê? A se banhar, a tomar o banho antes da shahada. Por causa que o profeta, quando o Thumama, que era um companheiro do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, queria se converter, o profeta aconselhou, recomendou ele a se banhar. E ele tomou o banho, depois ele veio fazer a shahada. Então, é aconselhável, é recomendado fazer o banho, ou seja, tomar um banho completo e fazer a shahada. Mas não é obrigatório, não é obrigatório. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente continuar? A irmã falou que tem contato com a mesquita de Cuiabá. Não tem problema, irmã. Tu pode falar com eles um dia que fica melhor para você, até para você conhecer mais sobre a religião. Pessoalmente é muito melhor. Pessoalmente é muito melhor. Mas se tu não tiver condições, como a gente citou, é válido a sua shahada. WhatsApp, Facebook, em qualquer uma dessas redes sociais. Que a irmã falou depois, não, a gente faz o que? Antes de fazer a shahada. Como a gente explicou isso nas aulas de jurisprudência, isso aí foi explicado em detalhes. Quem quiser ver essa aula, foi, eu acho, 2 semanas atrás, se eu não estou enganado. Tem no nosso perfil a aula, quem quer procurar, a gente citou esse exemplo. A pessoa, quando quer se converter, o que? Tomar o banho. Isso aí é nas 4 escolas, só a diferença é se é obrigatório ou é recomendado, a única, só não é o assunto da aula. Então, continuando, como a gente viu esse hadith, está no Bukhari. Quando vocês verem esse nome aqui, Al-Bukhari, é um livro nosso de ditos proféticos do profeta Muhammad, que a paz sobre ele, que ele colocou como condição aceitar só ditos autênticos, ditos corretos do profeta Muhammad, que a paz sobre ele. Então é um livro que você pode abrir e tomar como argumento, evidência, os ditos que se encontram lá. Por isso que não se coloca no lado do que foi narrado desse livro, tipo autêntico, ou um dito válido, ou um dito bom, que às vezes as pessoas colocam. Então não é preciso. Por quê? Porque ele colocou essa condição de só narrar ditos autênticos. Então, é o melhor livro para nós depois do Alcorão, é claro, da palavra de Deus, que é os ditos do profeta Muhammad com cadeia de transmissão que é correta. Então a pessoa não precisa o quê? Perguntar, será que é autêntico ou não é? E o muslim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem quer que morra crendo neste testemunho será do povo do paraíso, exatamente como disse o profeta, que a paz sobre ele, aquele que morrer sabendo o que é La ilaha illallah entrará no paraíso. A pessoa que saber e praticar, é claro, quando a pessoa sabe o que é o significado disso, quando sabe o que é o significado, o que significa unicidade de Deus, o que significa Deus único, a pessoa que vai cumprir com os mandamentos de Deus, vai ser obediente a Deus, vai ser submissa a Deus, vai se afastar dos pecados, das coisas ilícitas, das obscenidades e vai cumprir com aquilo que Deus mandou e ordenou. Então, o saber aqui, ele está significando, o profeta que aparece sobre ele, é a prática. Quando a pessoa sabe, a pessoa pratica. Não adianta eu falar, eu sei tal coisa, e não pratica.
O que adiantou? Por isso que o profeta fala, outro dito explicando esse dito, o profeta fala que é sobre ele, que a primeira pessoa a ser castigada no dia do juízo final, e é um severo castigo. O profeta detalha esse castigo, mas como não é o assunto da aula, falar sobre o dia do juízo final, mas resumindo, é aquela pessoa que falava, ó fulano, ó ciclano, isso aqui é o que? Lícito. Isso aqui é ilícito. Mas ele, quando estava sozinho, quando ninguém via, ele o que? Ele pregava o que era lícito e o que era ilícito, mas fazia o contrário. Ele sabia que aquilo era ilícito e fazia. Então, ele não, os atos, as ações dele não era de forma como ele o que? Pregava, como ele falava para as pessoas. Ele pregava uma coisa e praticava outra coisa. Ou não praticava aquilo que ele pregava. Falava que isso era ilícito, mas ele era o primeiro a fazer essa coisa ilícita, a praticar essa coisa ilícita. Por isso, irmãos e irmãs, a gente o quê? Deve ter sinceridade nas nossas ações. E sempre pedir para Deus, Deus, coloque sinceridade no meu coração. Deus, ilumine meu coração. Deus, firme meu coração. Sempre o que? Suplicando. Porque, como a gente sabe, as tentações, as adversidades são tantas que a gente pode ser o que? Desviados. Ou desviado. Por isso que a gente deve sempre o que, irmãos e irmãs? Suplicar para Deus, manter o nosso coração firme na fé. Se o profeta é capaz sobre ele, que a gente sabe que Deus perdoou os pecados anteriores. E tudo Deus perdoou e elevou ele. E é o melhor homem que Deus colocou nessa terra. Pedia para Deus nas suas orações, Deus, firme meu coração na fé. Firme o meu coração na sua religião, na fé. Então devemos também o que? Tomar o profeta como um grande exemplo, um excelente exemplo para nós. E sempre o que? Suplicar para Deus firmar os nossos corações na fé. E qualquer ação que você fizer, você deve o que? Intencionar para ser recompensado. Vou fazer um poço. Intenciona, mas não intenciona o que? Uma coisa específica. Eu fiz esse poço para beneficiar todo o ser vivo. Não, intenciona sempre o que? Em geral. Não intenciona uma coisa específica. Porque as ações são determinadas pelas intenções. Quando vai intencionar o bem, sempre intenciona em geral. Olha, eu vou deixar essa água aqui na mesquita. Para os muçulmanos e para os não muçulmanos, para os animais, para todo ser vivo, intenciona dessa forma. Porque qualquer pessoa que tomar ali, ser vivo, você vai chegar a recompensa para você. Mesmo você estando dentro do seu túmulo. Então, por isso que a gente deve intencionar. Até o Shafi'i, rahimahullah, quando ele estava sentado com seus alunos, ele ensinando os alunos o quê? O que significa intenção. O melhor professor é aquele que ensina o quê? A parte teórica e a parte prática. As duas formas. Ele já tinha ensinado eles o quê? A parte teórica. Como o dito do profeta, que é claro que é parte sobre ele, que o profeta fala que as ações são determinadas pelas intenções. Então ele o que falou para esse aluno quando bateram na porta e eles sentados dentro de casa? E um aluno se levantou para abrir a porta. Ele falou para ele, o nome desse aluno era Rabia, o nome do aluno, era um dos melhores alunos dele. Falou, o que você vai fazer? Falou, vou abrir a porta, o que eu vou fazer? Falou, não é dessa forma. Intenciona, antes de abrir essa porta, que a pessoa que estiver atrás dessa porta, eu vou ajudar ela. Se ela precisar de alguma coisa, se ela está em necessidade de algo, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou socorrê-la, eu vou auxiliá-la. Então, ensinando aqui o aluno a praticar o bem, a intencionar o bem. Isso que deve o professor a fazer. Ensinar o aluno a parte teórica e como praticar esse bem. Então, irmãos e irmãs, qualquer coisa que vocês fizerem, sempre intenciona o o bem. Nem que seja um copo de água que você vai dar. Intenciona.
Que Deus faça desse copo, às vezes está dando para uma pessoa doente, uma cura para ela. Que Deus faz isso tirar a sede dela. Intenciona sempre o quê? O bem, que você estará bem, como os sábios falam. Quando você intenciona o bem, você que estará bem. Então, continuando, quem quer que morra crendo neste testemunho será do povo do paraíso, exatamente como disse o profeta, que a paz é sobre ele: aquele que morrer sabendo o que é La ilaha illallah entrará no paraíso, como a gente citou. Esse está no Ahmad e é um dito que é válido, ou seja, um dito correto. Por isso mesmo deve-se conhecer o que realmente significa La ilaha illallah. Qual que é o significado? Qual que é a definição disso? Não há outro Deus além de Allah. Ou seja, não há outra divindade digna de adoração, que tem o direito de adoração, que merece adoração, a não ser Allah, Criador dos céus, da terra, dos seres humanos, dos animais, das plantas e de todas as coisas. O único Criador, o Todo-Poderoso, Onipotente. A gente conhecendo os nomes de Deus, a gente entende o que é esse testemunho. Então é muito importante a pessoa que conhecer os nomes de Deus. Por isso que o profeta fala, que a paz sobre ele, aquela pessoa que decorar. Aqui decorar significa o que? Entender, praticar os nomes de Deus, a pessoa entrará no paraíso. Quando tu sabe que um dos nomes dele é Al-Qadir, ou seja, onipotente, você sabe que nada é impossível a ele. Por mais que seja seu problema grande, a sua adversidade enorme, mas meu Deus é maior. Por mais que meus pecados sejam muitos, mas o perdão de Deus é maior. Então, quando a pessoa entende isso, a pessoa começa a entender o que é o monoteísmo. O que significa o que? Não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Tu vai entender que Ele é o Criador de tudo. Quando você começar a olhar para a criação, você vai refletir, vai meditar, vai falar: glorificado seja Deus. Subhanallah. Quando tu olhar para aquilo, como que Ele criou isso? Então isso tudo é uma que serve para nós como reflexão e também como meditação para a gente o que? Entender melhor o significado de não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. O significado agora ele vai explicar. Não há verdadeiramente nada, nem ninguém merecedor de adoração exceto Allah. Essa é a explicação. Quando tu fala não há outra divindade além de Deus, essa é a shahada que a gente faz o testemunho. Mas o que significa nessas palavras que ele explicou? Nada nem ninguém merecedor de adoração exceto Allah. É o único que merece ser suplicado. É o único que eu devo pedir perdão. É o único que eu devo glorificar. É o único que eu devo exaltar. É o único que eu tenho que engrandecer, louvar. É o único. Porque a gente sabe no Islã, se você rezar para outro além de Deus, você é considerado como o quê? Um idólatra. A gente só reza o quê? Para Deus o Altíssimo. Para Deus. A nossa oração é para Deus. A nossa súplica é para Deus. Quando a gente pecou, nosso arrependimento é para Deus. Se arrependemos para Deus. Quem que tem o único poder de perdoar? Deus. Quem tem o único poder de atender a nossas súplicas, a nossas preces? Deus. Isso é uma pessoa que é monoteísta. Sabe que tudo depende da permissão de Deus. Por isso que a gente sempre fala, nós muçulmanos, a palavra Insha'Allah. O que significa? Se Deus quiser, se Deus permitir isso, acontecerá. Então tudo volta o quê? Para Deus. Tudo que os profetas faziam, quando Moisés bateu no mar para abrir o mar, foi por ordem de Deus. Ele não bateu por ordem dele,
Ele sabe que aquele mar se partiu ao meio por causa que Deus permitiu isso. Jesus, quando ia ressuscitar um morto, ele falava com a permissão de Deus. Ele sabia que ele não tinha poder algum, a não ser pela permissão de Deus para dar a vida de volta àquela pessoa. Então, isso que é a crença dos profetas e a crença dos virtuosos. A gente deve seguir essa crença, acreditar apenas em Deus. Ele tem o poder de fazer tudo, onipotente. A gente entender esse nome, o que significa onipotente. Então, aqui, exceto Allah, esta declaração proíbe que atribuamos divindade a qualquer coisa, em exceção de Allah, louvado e enaltecido seja, reafirmando e declarando tudo isso, apenas e unicamente Allah, aquele que não tem sócios. Então isso tudo, a pessoa que entende isso, não vai lá adorar uma estátua, não vai lá suplicar para a estátua, não vai lá suplicar para o morto, porque a gente sabe que eles não podem aceitar as nossas súplicas, não podem fazer nada por nós. A gente fica apavorado quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, adorando uma estátua que ele mesmo criou. Agora essa estátua, ela se formou sozinha. Você pegou o gesso, pegou pedra, não sei como que fazem, mas foi lá, bateu, desenhou como você quer e depois você vai adorar. O quão ignorante é o ser humano. Em vez de fazer aquilo para adorar ele, aí poderia ter lógica. Mas ele fez uma estátua de pedra para ele adorar, para ele suplicar, sabendo que quem criou foi ele. Então por isso que a gente deve sempre suplicar para Deus. No Islã não temos estátuas, não temos ídolos, não temos profetas que a gente suplica para eles, somente para Deus. O profeta Muhammad não salva, Jesus não salva, Moisés não salva. Eles precisam ser salvos por Deus. Todos nós vamos ser salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Como que eu vou suplicar para um ser humano me salvar se ele precisa ser salvo? Tem lógica isso? Então só quem salva é Deus, o Altíssimo, o único Salvador. Como confirma o Alcorão isso e como confirma as Escrituras antigas. Não há dúvidas disso. Não há divergência entre os racionais, que só Deus que salva. A divindade significa aquele que merece adoração. Em consequência, quem adora algo significa que toma como divindade, além de Allah. Todas as divindades são falsas, com exceção de Allah, o único. Ele é o Senhor, Criador, louvado e enaltecido seja. Tem divindade ou não tem? Tem. Só será que é uma divindade digna de adoração? Será que é uma divindade verdadeira? Aqui ele quer explicar, o autor, que divindades tem. Como se a gente for para a Índia, tem milhares e milhares de religiões. Cada um adora alguma coisa. Se eu falar para vocês o que eles adoram, dá vergonha de falar. Mas, resumindo, tem uns que adoram vaca, tem uns que adoram pássaros. É Deus para eles, o pássaro é Deus, a vaca é um Deus para eles. Tem de tudo lá. Tudo o que tu imaginar e o que tu não conseguir imaginar, eles já imaginaram e adoraram. Então é uma coisa impressionante. Essas divindades que eles tomaram, o ser humano tomou como divindade, são verdadeiras? Não são, são falsas. Não beneficiam em nada. Por isso que Abraão, que a paz sobre ele, quando ele destruiu e derrubou as estátuas, quebrou elas, ele falou para eles: quem quebrou não fui eu. Isso aqui não se chama mentira, isso se chama uma reflexão, para eles entenderem aonde eles estão. Ele falou aqui, ó, esse é o maior, ele que quebrou. Aí ele falou: como assim? Se ele não se mexe, se ele não fala, se ele não enxerga, se ele não escuta, o que Abraão falou? O quão
desviados vocês são para adorarem isso, então. Vocês sabem tudo isso, todas essas imperfeições que eles têm, e mesmo assim vocês adoram. Mas o Deus vivo, eterno, quando tu suplica, Ele que traz o refúgio. Quando você precisa do sustento, quem te sustenta? Deus Altíssimo. Quando Abraão estava caindo, olha o que é confiança em Deus. Quando estava caindo do fogo, se aproximando do fogo, o anjo Gabriel aparece. Ô Abraão, você precisa de algo? Posso te ajudar em alguma coisa? Caindo, prestes a cair no fogo. Ele falou, de ti eu não quero nada, mas de Deus sim. Foi salvo ou não foi? Foi salvo. A pessoa que confia em Deus, Deus é o bastante. Se a pessoa quer ser salva, deve confiar em Deus. Se a pessoa quer o seu sustento com facilidade, deve confiar em Deus. Pode ter certeza, por mais que seja difícil a vida, Deus sempre vai o que? Te sustentar. Mas a pessoa tem que ter o que? Fé. Como os profetas tiveram. Isso tudo porque eles entenderam essa palavra. La ilaha illallah. Até Moisés, que passa sobre ele, como é narrado em muitos livros islâmicos da história, que fala que Moisés fez um pedido, que passa sobre ele, para Deus, querendo uma frase específica para ele, que ninguém antes falou, que ninguém falará. Ou seja, uma frase só para ele. Aí Deus fala, ô Moisés, fala, la ilaha illallah. Aí Moisés falou, ô Criador, ô Senhor, todos falam essa palavra. Isso aí não é uma palavra específica para mim. Queria uma palavra específica para mim e para a minha nação. Aí Deus quer mostrar para ele o que significa essa palavra. Falou, Moisés, se tiver como a gente pode falar, todas as criaturas e uma balança, e essa palavra em outra balança ia pesar muito mais. Como o profeta afirma isso, que é paz sobre ele, que uma pessoa vai chegar no dia do juízo final, vai ver aqueles pecados, e vai ver naquela balança um papel. Aí ele olha, estou acabado. Como que isso vai pesar mais do que isso? Mas dentro daquele papel, o que dizia? La ilaha illallah, ou seja, falou com sinceridade. Deus vai perdoar todos os pecados dessa pessoa e essa pessoa entrará no paraíso. Quando a pessoa entende o peso dessa palavra, a pessoa entende o que é temência a Deus. O que é a pessoa ter o que? Temência a Deus. O que é uma pessoa ser o que? Temente a Deus. Piedosa, ela entende, depois de entender essa palavra. Por isso que o profeta que passa sobre ele, o ensino dele, era explicar para as pessoas o que? Que Deus é único. Depois disso, ele explicava o que? O segundo pilar, o terceiro pilar, o quarto pilar, o quinto pilar. Só primeiro qual que era? A shahada. Ele falou, Mu'ad, quando tu for para o Iêmen, o que você vai falar para eles? Ele falou, Deus, o profeta sabe mais. Falou para ele, ensina a eles a shahada, testemunho, que Deus é único e que Muhammad é seu mensageiro. Se eles aceitarem isso, eram cristãos, árabes cristãos. Se eles aceitarem isso, ensina para eles que Deus ordenou a eles 5 orações, o zaká, o jejum. Mas primeiro, o que era o foco do profeta? A tawhid, ou seja, o monoteísmo, a unicidade de Deus. Por isso que sempre fizemos aulas nisso, em volta disso. Até quando você vai falar com o não muçulmano, se ele entender que Deus é único, tudo fica fácil depois, para a pessoa entender. Mas se ele tem um problema nisso, como que tu vai explicar a oração para essa pessoa? Tu vai explicar o zaká para essa pessoa, o jejum para essa pessoa? Primeiro explica o que é a unicidade de Deus. Se é um trinitário, tu tem que fazer ele entender o que? Que Deus é único. Como todos os profetas trouxeram o que? Essa mesma mensagem. Não é uma mensagem que o profeta Muhammad trouxe, que a paz sobre ele, e sim uma mensagem universal de todos os profetas. Não teve profeta que pisou nessa terra
a não ser que testemunhou que Deus é único, que pregou isso desde Adão até o selo dos profetas, que é o profeta Muhammad, e que a paz de Deus seja sobre todos eles. Então, devemos começar a da'wa, a divulgação do Islã, primeiro que explicando o primeiro dos pilares e o mais importante dos pilares. Somente Ele, glorificado seja, é o verdadeiro merecedor da adoração. Ele é quem adoram os corações, amando-o, venerando-o, louvando-o com humildade. Entrega. Não se implora a ninguém exceto Allah. Não se pede ajuda senão Allah. Nem se espera apoio exceto dele. Isso aí tudo mostra o quê? O monoteísmo no Islã. Tudo isso que o autor está citando, que Deus o abençoe, é o quê? O monoteísmo no Islã. Aqui depois, não se espera apoio exceto dele. Não se faz uma oração exceto para ele. E não se realiza um sacrifício exceto para ele. Por isso é obrigatório que haja sinceridade na nossa adoração para com ele. Glorificado e louvado seja, assim como disse Allah o Altíssimo em seu livro. E não lhes foi ordenado, senão que adorassem Allah com sinceridade. O que foi ordenado? Para a gente adorar Allah com sinceridade, com convicção, com a certeza, com devoção. Isso que foi ordenado. Tudo isso que ele citou, o autor, é o que foi ordenado e mais coisas. Isso aí é uma parte do que foi ordenado. Tem muito mais do que isso. Tu saber que seu sustento é só de Deus. Quando você tem essa plena convicção, você não vai ter medo da pobreza. Você sabe que Deus que sustenta, não é seu patrão, não é seu pai que te dá dinheiro no fim do mês, ou te sustenta, e sim Deus o Altíssimo. Então aqui também, irmãos e irmãs, a sinceridade, ela é muito importante a sinceridade. E a sinceridade é uma coisa entre o servo e Deus. Até tem uma narrativa, ela é uma narrativa que é fraca, a gente sabe, mas vamos pegar a lição dela. Por isso que os sábios citam ela nos livros de história. Que um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles, perguntou ao profeta Muhammad o que significa al-ikhlas, ou seja, a sinceridade, a devoção para Deus o Altíssimo. O profeta Muhammad falou: eu vou esperar a revelação. Quando veio o anjo Gabriel, ele perguntou para o anjo Gabriel o que significa o quê? A sinceridade. O anjo Gabriel falou: eu não sei. Dessa forma, o que significa sinceridade? Só Deus sabe. Quando foi perguntar para Deus, Deus fala para o anjo Gabriel, para revelar para o profeta Muhammad: a sinceridade é entre eu e meu servo. Essa é a sinceridade. O que a gente entende dessa lição? Que a minha oração é somente para Deus. Deus é onisciente. Ele sabe o que tem no meu coração. Presta atenção nisso. Ele sabe quando eu estou intencionando para Ele e quando eu estou intencionando para o mundo, para agradar a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma voz bonita para recitar o Alcorão. Mas quando vem o fulano ali que eu sei que pode me dar um emprego ou pode me dar um dinheiro, eu começo a melhorar a minha recitação para agradá-lo e ele ver que eu recito bem. Deus, o Altíssimo, não sabe o que está no seu coração. Tu enganou a Deus, tu enganou a si mesmo. Enganou esse pobre coitado desse servo que não tem o conhecimento do invisível. Então a sinceridade é entre o servo e Deus. Podemos explicar isso também como quando a pessoa está sozinha, solitária. Como os Salaf, eles falavam: se você quer testar a sua fé, olhe para você quando você está sozinho. Quando você está entre quatro paredes, ninguém pode te enxergar a não ser o Criador, o Eterno, aquele que vê tudo, onisciente. Ele sim.
e você o que? O teme. Você teme a Deus quando você está sozinho, como você está em público. Da mesma forma. Isso é o que? Uma das evidências, ou um dos sinais que você é uma pessoa sincera. Ou seja, não é porque eu estou sozinho agora, eu faço todos os pecados. Mas quando eu estou em público, eu sou o grande sheik, sou o temente, sou o virtuoso, faço só coisas boas. Mas quando eu estou sozinho, eu sou outra pessoa. Então isso aqui é um dos sinais que a pessoa está o quê? Sendo sincera com Deus. Quando ela teme a Deus o quê? Quando ela está sozinha. E teme a Deus quando está em público. A mesma coisa, não muda. É a mesma pessoa. É temente em público, como é mais temente ainda quando está sozinha. Reza, só ninguém sabe. Tem muitos do Salaf que eles oravam o tahajjud, que é a oração noturna, a oração da madrugada, podemos traduzir dessa forma, e as próprias esposas não sabiam. Saíam de fininho, como a gente fala, para ninguém escutar, para não acordar a esposa, os filhos, e faziam a oração. Anos e anos se passavam e a mulher não sabia que ele fazia essa oração da noite. Isso é sinceridade. Isso, quando a pessoa entende o que é sinceridade, ela não quer mostrar para os outros. Ela sabe que Deus está vendo. Tu só faz o teu trabalho, que Deus o que vai dar sucesso nesse trabalho. Vai exaltar esse trabalho porque tem sinceridade. Todo o trabalho que tem sinceridade, mesmo a pessoa por dentro não quer aquilo. Não quer que aquilo seja o que? Visto. Tem sinceridade, quer aquilo só para ela. Deus Altíssimo vai deixar aquilo ser visto por todos. E vai te exaltar perante todas as pessoas. Por quê? Teve sinceridade. Sufyan al-Thawri, quando ele pegava os livros dele, que eram o que? Volumes e volumes, ele falou o que para os alunos? Apaga tudo. Queima meus livros. Falaram, Sufyan, o que você está falando? Queimar teus livros. Tu, um grande sábio, tua interpretação é impressionante. Não queima, não quero nada dos meus livros. Queimaram todos os livros dele. Você perdeu as opiniões dele? Até hoje ele é citado. Que a misericórdia de Deus esteja sobre ele. Até hoje é citado ele. Por quê? Porque era uma pessoa sincera. Ele queria queimar aqueles livros para não ser citado as opiniões. Hoje em dia é o contrário. Tu escreve um livro, tu quer publicar para todo mundo. Ó, esse é meu livro, tem não sei quantas páginas, eu falo de tal coisa, compre meu livro, publique em tudo que é lugar. Ele queria o que? Queimar os livros. Não queria essa fama. Mas Deus o deixou famoso e exaltou sobre muitas das pessoas. Por quê? Pela sinceridade. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que escrevem o mesmo livro, o mesmo assunto. Mesmo livro e mesmo assunto. Esse livro aqui é aceito por todo mundo. E esse livro não é aceito por ninguém. É o mesmo assunto. E às vezes esse livro é melhor. Tem muitos livros que tu lê, tu fala, que coisa impressionante. Mas não tem aceitação. Qual que é o problema? Sinceridade. Como diz o Malik, rahimahullah, grande imã da Medina, falaram, Malik, as pessoas estão escrevendo Al-Muwatta, livro que ele escreveu, e chamou o mesmo nome. Falou, as pessoas estão escrevendo, todo mundo escreve, tu vai escrever o mesmo livro? Ele falou, olha, aquilo que é para Deus vai permanecer. Hoje em dia, eu pergunto, qual o livro que se chama Al-Muwatta, além do livro dele, que permaneceu? Só o dele. É a sinceridade. Sinceridade das ações, sinceridade no que você vai fazer para Deus e também com as pessoas. Quando tu é sincero, até com o ser humano, não é somente com Deus, até com o ser humano, a pessoa gosta de ti, a pessoa te exalta, vê que é uma pessoa que é sincera no que faz. No trabalho, quando vai trabalhar, trabalha o que? Por amor. Não vai lá para trabalhar só no fim do mês, vou ganhar meu salário, botar no bolso e deu. Pode ser um dos motivos de você trabalhar, o sustento. Todo mundo trabalha para se sustentar, não tem problema isso. Mas qual que é o primeiro motivo principal? Agradar a Deus. O primeiro motivo e o principal é agradar a Deus. Depois tu adiciona
o sustento que todo mundo precisa, mas o primeiro é o que? Agradar a Deus com esse trabalho. Eu posso agradar a Deus o que? Sendo médico. Eu posso agradar a Deus sendo engenheiro. Eu posso agradar a Deus sendo líder religioso. Eu posso agradar a Deus sendo um gari. Eu posso agradar a Deus sendo um eletricista. Qualquer profissão tu pode agradar a Deus. Não precisa ser o líder religioso ou aquela pessoa que tem o grande conhecimento. De qualquer forma você pode ajudar as pessoas. Não é só o líder religioso que ajuda as pessoas. Você também pode ajudar com a sua profissão. Eu sou um dentista, por exemplo. Olha, tem muitos pobres que não têm condição de arrumar os dentes. Eu vou lá, olha, esse dia da semana, por exemplo, domingo, eu vou ficar das 8 da manhã até as 2 da tarde atendendo essas pessoas que não têm o quê? Condições financeiras para se tratarem. Não pode ajudar o próximo? Pode ajudar o próximo. Então a gente sempre o quê? Tem que intencionar o quê? Em qualquer ação, a sinceridade com Deus, o Altíssimo. Quem adora a Deus, Allah, o Altíssimo, com sinceridade realmente colocou em prática o significado de La ilaha illallah. Aqui explicou o autor. Falou, se você adorar com sinceridade, tu está botando em prática. O que tu vai botar em prática? O bem para o próximo. Os mandamentos de Deus você vai cumprir. As obscenidades você vai se afastar. O que é lícito, tu não vai querer se aproximar. Tu sabe que isso é pecado, que isso é ilícito? Não quero. Eu sei que Deus proibiu tal coisa, não quero me aproximar. Eu quero agradar o Senhor. Aí você vai ver como que vai se transformar a sua vida. A vida do obediente é que nem a vida do desobediente, não se compara. A vida do obediente é luz, a vida do desobediente é trevas. O obediente, pessoa quando é temente a Deus, ele vê na sua vida o que? Milagres, é verdade. Vê as bênçãos, al-baraka, que é as bênçãos, vê na vida, no sustento, nos filhos. É concedido a ele, por Deus Altíssimo, filhos virtuosos, filhas virtuosas, esposa virtuosa. Isso é uma das maiores bênçãos de Deus para as pessoas obedientes. Uma pessoa que quando você morrer, seu filho vai suplicar por você. Isso é para a pessoa obediente. Por isso que fala o Abdullah ibn Zubair, que era um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele. Ele fala, depois que meu pai morreu, eu fiquei 1 ano inteiro só suplicando para ele. Não suplicava nada, a não ser para ele. Que Deus perdoe meu pai, que Deus exalte meu pai, que Deus tenha misericórdia do meu pai. Um filho virtuoso. Como o profeta fala, uma das caridades permanentes é ter um filho virtuoso que vai suplicar pelo pai. Vai suplicar pelo pai. Então tudo isso é concedido por o quê? Pela sinceridade nas tuas ações. De você adorar a Deus o quê? Com sinceridade. Para poder desfrutar da maior felicidade, tranquilidade e alegria de uma vida digna e boa. Não existe uma verdadeira companhia para os corações, nem tranquilidade, nem descanso para a mente, senão por meio da adoração, dirigida unicamente a Allah, o Altíssimo. Tal como ele disse no Alcorão, na Surat Nahl, que é 16:97, ao crente que trabalhe de forma reta, seja homem ou mulher, consideramos uma boa vida. Tem diferença entre homem e mulher? Tem diferença nenhuma. A pessoa que fazer uma boa ação, seguir o caminho de Deus, como Deus ordenou, tanto ele, homem ou mulher, terá uma boa vida ou não terá? Terá uma boa vida. Será recompensado, será exaltado, vai viver uma vida digna. Só porque temeu a Deus. Colocou em seu coração o quê? A temência por Deus. A pessoa vai ter tudo isso, isso é uma promessa. Deus não rompe com as suas promessas. Então, é uma promessa de Deus para todo crente que trabalha de forma reta. Aqui, trabalhar de forma reta, como falo no Fassirino, os que explicaram o Alcorão, eles falam de acordo com o Alcorão e a Sunna.
Dessa forma que a gente trabalha de forma reta. Não é a pessoa trabalhar do jeito que ela quer. Eu quero orar do jeito que eu quero. Eu quero jejuar como eu quero. Eu quero fazer a peregrinação quando eu quero. Não é dessa forma. É como Deus ordenou. A pessoa que obedece a Deus e seu mensageiro será exaltada. Então por isso que devemos o que, irmãos e irmãs? Sempre o que? Ter sinceridade nas nossas ações. Alguém ficou com uma pergunta, alguma dúvida? No Facebook, no Zoom? Se alguém fez uma pergunta que eu não vi, vocês podem perguntar novamente, por favor. Porque não é todas as perguntas que eu citei no começo que eu consigo enxergar no Facebook isso. Já no Zoom é fácil. Ou as irmãs que estão no Zoom e no Facebook, elas poderiam, por favor, o que? Colocar as perguntas do Facebook no Zoom. Alguém está perguntando sobre o lenço, mas eu não estou conseguindo ver essas perguntas. O irmão Rodrigo, que Deus te abençoe, meu irmão, também. E aceita nossas ações. Aqui, a irmã de Cuiabá, eu ouvi. Depois dessa mensagem não está dando. Aqui a irmã perguntou se é feito com o irmão muçulmano. Isso a gente já respondeu, você lembra? Que a charrada pode ser feita até dentro de casa, pela internet, não há problema algum. Não precisa ir para uma mesquita, mas é melhor por aquilo que a gente citou. Isso aqui a irmã está perguntando sobre o hijab, que é o véu islâmico, né? A gente pode falar assim, que é uma palavra em árabe. A gente explicou isso aí, tem aulas ali. Eu só peço desculpa para vocês que eu não continuei porque eu estava doente na quarta-feira, mas quarta que vem, inshallah, a gente vai continuar com a parte 3. A irmã está perguntando ali se o hijab, ou seja, deve cobrir o que? O rosto da pessoa. Isso a gente está explicando. A gente viu que tem duas opiniões, ou seja, a pessoa que deixar o rosto e as mãos assim, sem tapar, né? Sem cobrir, não há problema algum. E tem a outra opinião que fala que isso é obrigatório. E a gente vai ver, vamos estudar essas opiniões, porque alguns falaram dessa forma e outros falaram dessa forma. Mas não há divergência, isso que é importante, que o cabelo deve ser o quê? Coberto. Não pode deixar nada do cabelo o quê? Para fora. Então, isso que é o quê? Que tem um consenso entre eles, não há divergência. A única divergência que a gente explicou, e vamos explicar mais, claro, em detalhes, que é o rosto e as mãos, que a gente vai ver, e os pés também a gente vai explicar essas 3 partes do corpo da mulher. Será que elas são partes que podem ser mostradas? A gente vai explicar na oração o que significa, claro, que na oração é diferente, a gente viu que não usa a burca orando. Isso aí é uma das evidências que a gente vai ver para os outros. E também os pés. Será a pessoa rezou com os pés sem meias, por exemplo, visíveis. Será que essa oração é o que? Correta, ou eu devo repetir a oração? Isso tudo a gente vai explicar. Também tem 2 opiniões, a gente vai explicar isso com detalhes. Mas, resumindo, não há problema nenhum. E a mulher que usa burca não critica a mulher que não usa burca, e nem a mulher que não usa burca não critica a irmã que usa burca. Cada um pegou uma opinião dos companheiros do profeta, e as 2 são aceitas. As 2 são aceitas. Quem tem capacidade de colocar burca e se sente melhor, que Deus abençoe. A pessoa que não consegue, que Deus também abençoe a pessoa. Ou seja, não é obrigatório para a pessoa que colocar a burca no rosto. Isso a gente vai mostrar.
não é uma coisa que eu falo, o Ahmad falou, com evidências e livros, que são o quê? Considerados e reconhecidos também no Islã. Não é qualquer livro que a gente vai trazer, é claro, e opiniões dos sábios, de acordo com os ditos do profeta, o que o profeta falou e qual que é a interpretação. Isso a gente já explicou na língua árabe, já terminamos esse assunto. Explicamos com detalhes o que significa al-hijab, al-niqab ou al-khimar. A gente explicou em detalhes, de acordo com como os árabes entendiam e como na época do profeta eles entendiam essa palavra. E a gente viu que era o que? Cobrir o cabelo da pessoa. Depois a gente explicou também sobre a burca. Agora a gente vai trazer as evidências das pessoas que falam que a burca é obrigatória e as evidências das pessoas que falam que a burca é uma coisa aconselhável, recomendada, como a gente viu que a maioria dos sábios falam essa opinião. A maioria dos sábios tem essa opinião, a segunda opinião. Então a irmã que está usando lenço, está usando o véu, não sei como que chama, sinta-se à vontade. A irmã não está pecando, não está desobedecendo nenhum mandamento de Deus, o Altíssimo, de acordo com a maioria dos sábios. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Por isso que a gente, irmãos e irmãs, a gente deve sempre procurar o conhecimento nas fontes corretas. Não adianta a gente pegar a opinião do fulano e do ciclano, ou seja, às vezes não tem nem conhecimento do que significa a palavra Islã. E quer o que? Fazer fatwa em Facebook, quer falar o que? Isso é ilícito, isso é ilícito. A gente pega o que? A opinião dos sábios. O que os sábios falaram, os companheiros do profeta, o entendimento deles, que o profeta ensinou a eles. E não o entendimento que pessoal, particular da pessoa. Eu quero assim, tem que ser dessa forma. Religião de Deus não é dessa forma. É como foi revelado. Como que a revelação foi transmitida. A gente segue. Não é o que a gente quer em particular. Eu uso tal coisa, eu quero que todo mundo use comigo. Porque eu acho isso certo. Tu acha isso certo, a gente respeita a sua opinião. Mas não quer dizer que o respeito nosso pela sua opinião, que devemos seguir o que você fala. Então a gente deve ter sempre, irmãos e irmãs, o quê? Fazer uma reflexão e meditar sobre esses assuntos que trazem o quê? Polêmica às vezes entre os irmãos e trazem às vezes divergência, um se afasta do outro e são problemas o quê? Na verdade nem são problemas. Se os próprios companheiros do profeta que passou sobre ele conviviam se amando com essas divergências, isso é uma interpretação da pessoa. Tu tem o direito o quê? De pegar qualquer uma dessa opinião, sem ser criticado. Porque as duas opiniões têm evidências claras, certas, do Alcorão como da Sunna. Então, que Deus abençoe a todos. Ninguém ficou com mais uma dúvida sobre a aula de hoje? Não entendeu alguma coisa? Tem alguma crítica para fazer? Sinta-se à vontade. Aqui no Facebook eu não achei mais nenhuma pergunta, nem dessa. Se alguém no Zoom, ninguém tem alguma pergunta, irmãos e irmãs? Entenderam? Então a gente parou aqui até para vocês anotarem, porque às vezes eu posso me esquecer. Foi na página 45, que a gente vai começar a explicar os pilares do que significa La ilaha illallah, ou seja, os fundamentos dessa frase ou dessa palavra que a gente vai ver. E ele vai citar também algumas condições depois e sobre um pouco da vida do profeta Muhammad, que eu falo sobre ele, que é muito importante o muçulmano saber e tomar como guia a biografia do profeta Muhammad. A pessoa ler sempre e aprender. Porque como a gente está falando da melhor criação de Deus, o Altíssimo. O melhor caráter que o ser humano alcançou. Então a pessoa aprende muito sobre ou com a vida do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Aqui ninguém tem. Então, que Deus abençoe a todos, inshallah, e firme nossa fé
na senda reta e guie todas as pessoas para a senda reta. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E que Deus abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a boa ação e aceita de nós a boa ação e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática desse conhecimento adquirido. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas virtuosas, os mártires. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, que Deus abençoe a todos, inshallah. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntarem na aula ali nos comentários, que a gente vai responder, inshallah, após a live, inshallah. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer.